Olá, meus irmãos de caminhada. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Estamos aqui novamente, como todas as sextas. Júlia. Boa tarde para todos. Estamos aqui reunidos para mais um dia de estudos, comprometidos com o trabalho do Memórias de um Suicida. E nós vamos abrir aqui o nosso estudo para harmonizar o ambiente. Uma leitura do livro Mediunidade, Tarefa com Jesus, né? E vamos falar o item 21. Mediunidade e serviço ao próximo. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Esse é um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 10. Vamos ao comentário. A mediunidade, como faculdade de servir ao próximo, esteja ele encarnado ou desencarnado, deve ser cuidada com o mais absoluto respeito e responsabilidade. Portador de inesgotáveis talentos e virtudes, encarna o espírito para expandir todas essas possibilidades evolutivas por meio de um processo de reforma íntima que deve ser constante. Certo? Vamos agora, depois dessa página, né, do comentário de Dona Ivone Pereira, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, em agradecimento ao nosso Mestre Jesus, que nos possibilita essa oportunidade de estudo. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome também dessa colaboradora, que é a Dona Ivone Pereira, ao nosso anjo guardião, a esses espíritos superiores que nos ajudam na reflexão do estudo, mas, acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciado o estudo da tarde de hoje do livro Memórias de um Suicida. Jesus, permanece conosco hoje e sempre, porque muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós terminamos semana passada, né? A gente faz sempre um lembrete aqui, né? Nós falamos sobre nós estávamos sobre uma palestra, né, que o nosso irmão Teócrito estava dando a alguns irmãos que estavam na enfermaria e informando que eles estavam em condições de terem alta daquela ala, daquela área da enfermaria. Eles iriam sair do hospital, né, e poderiam dirigir-se a outro departamento para dar continuidade a estudos de elevação moral, porque a parte psíquica já estava concluída ali no hospital, né? E eles estariam aptos, inclusive, a reencarnar se assim o desejassem, né? Existe o livre-arbítrio aí. Mas que ele recomendou, né, que eles dessem continuidade ao estudo, que era muito importante para o seu desenvolvimento e para o sucesso, né, no processo reencarnatório de resgate que eles teriam que passar, não é? Não é isso, Julinha? Então... Selma, aí a gente vai colocar aqui, né, que o irmão Teócrito, né, que é esse diretor, né, eles estavam ali naquele momento ouvindo tudo muito atentamente. Sim. Então, por quê? Era uma perspectiva do futuro, né? Apesar deles terem receio, né, que eles dizem aqui, incapazes de precisá-lo, né? Mas eles tinham um certo receio, né, Selma? Por quê? Porque sabiam que teriam que enfrentar muitas batalhas, né? Então ele diz aqui, ó,
penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo. Porque naquele momento eles estavam ali, né, com todos aqueles cuidados, eles sabiam que ali eles iam ser preparados em outro local ali de outro departamento, mas também poderiam, se quisessem, reencarnar, como o Selma falou, né? Então, tudo para eles era novidade. Então, por isso, eles tinham aquele receio. E também eles estavam, assim, já saudosos, né? Daqueles abnegados irmãos, com aquela convivência fraterna que eles tiveram durante um grande período ali no hospital, né? Que eles sabiam irmãos abnegados, amigos tutelares, fiéis aos elevados princípios cristãos de amor e de fraternidade. Isso também trazia o coração deles, né, de saudosos já naquele momento ali, porque eram etapas seguintes que eles desconheciam, da mesma forma que quando eles entraram no hospital, eles iam receosos, porque não sabiam o que eles iam encontrar. E agora receosos por sair do hospital para ir para o outro departamento, né? Embora mais conscientes agora, né, Selma? Exatamente. E aí o Teócrito vai dar um alô aí para eles, né? Que eles vão fazer uma visita, né, Selma? Isso. E o Teócrito, ele assim, como ele sabe que ele conseguia, vamos dizer, captar a atitude mental das pessoas. E isso deixou mesmo muito satisfeito, porque ele percebia a atitude mental desses irmãos, né, que estavam recebendo aqueles conselhos, né, com muita franqueza, e eles estavam assim, felizes, vamos dizer, satisfeitos com tudo aquilo, gratos, né? E isso deixou também o Teócrito muito satisfeito. Então, ele informa aos irmãos que eles teriam a oportunidade de visitar a Terra, né? Aquilo que eles tanto desejavam. Estavam ali no hospital uns 3 anos, né? E deixaram eles muito satisfeitos com isso, que eles teriam essa oportunidade de visitar a Terra, né? Mas que eles iriam ainda assim, né? Supervisionados pelos guardiões. Os guardiões eles iriam acompanhá-los, porque eles ainda eram tutelados dos servos de Maria, né? Então, mas que eles teriam essa liberdade de ir até a Terra, né? Mas recomendou muito bem a eles, né? Que eles, né? Ele fala, terminado o concurso, né? Ele fala assim para convém reflitais com a máxima prudência, orando e vigiando, né? Esse foi o conselho que ele deu, raciocinando claramente as inspirações de dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Que ali no planeta eles receberiam aquela carga mais densa, né, que poderiam remetê-lo às lembranças de vidas que eles tiveram, né? Então, o Teócrito recomendou veemente que eles se mantivessem em oração e vigília, para que eles não caíssem naquela tentação e não quisessem permanecer na Terra. Então, ele fala assim, não esqueçam desta colônia, né? Que a Terra não é o lar deles. Naquele momento, o lar deles era ali, onde eles estavam. Então, para que eles não tivessem aquele desejo de permanecer na Terra, ele fala, lutem para não se perderem nos desejos, né? Então, é isso que ele foi falando. Ele fala, se voltardes a este lar, que era onde eles estavam, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertencem, né? Então, para que eles não tenham essa tentação, não é? Que acontece, claro, né? Aí ele fala aqui, ser-vos facultado ingresso em outro departamento deste instituto,
melhor dotado do que a vigilância e o hospital, para o qual subireis, não para desfrutar a alegria de venturas. Aqui não tendes direito ainda. É sempre lembrado a eles a condição que eles estão. Melhoraram, vão ter um privilégio, entre aspas, né? De ir à terra, de sair do hospital, ir para um outro local, mas não esqueçam, vocês são devedores, vocês não têm direito ainda a regalias. Sempre lembrado só eles, da condição de réprobos que eles são, né? Então, quer dizer, ele fala assim, não tem direito ainda, porquanto não os conquistastes, mas em busca de habilitações para os combates do progresso que cumpre atinjai, não é? Então, ele lembra eles, vocês vão sabendo que vocês devem voltar. Voltando, vocês irão para um outro local, melhor, em condições, mas não se sintam privilegiados com isso, né? O privilégio apenas de ter saído dos hospitais porque eles atingiram a cura psíquica que era necessária. Fala, Júlia. E o irmão Teócrito coloca bem firme aqui para eles. É. Não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa de vossa reabilitação. Exatamente. Quer dizer, vocês estão estão tendo alta, mas não acabou ainda, né, o que precisa ainda para a reabilitação de vocês. Então, a todo instante, ele chama essa atenção deles, né? Agora, e o interessante também, que ele fala com eles, antes de vocês irem à Terra, o irmão Teócrito fez com que eles fizessem uma visita em todos aqueles departamentos do hospital que eles também não conheciam. Porque eles chegando ali no hospital, eles foram para a enfermaria. Dali eles só saíram para algumas reuniões, para os tratamentos. Mas agora é dado também a eles, né, Selma? Antes de ir na Terra, eles fazerem uma visita ali dentro do hospital para conhecer os outros departamentos, porque dali eles iriam para um outro pavilhão, né, para que eles tivessem essa possibilidade do estudo, né, esse estudo aonde eles iam aprender o conhecimento doutrinário. Para quê? Para fortalecer, né, a parte moral. Né? Então, achei interessante, a Selma vai ler aí para a gente, essa visita em todos os departamentos. Eles iriam também as dependências do departamento hospitalar, quer dizer, o isolamento, o manicômio e o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões, né? Ele falando, ele explica, né, para as pessoas sobre isso. Né? Aí ele diz aqui que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estarão mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Foi o que a Julinha falou. Essas visitas, esses departamentos fortaleceriam eles mais, moralmente falando, para que eles não se deixassem seduzir pelas baixas vibrações que a Terra, né, o planeta Terra ofereceriam a eles, né? Aí ele fala que não conserveis ilusões quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo, né? Vocês lembram de Jerônimo também, né? E aqui Teócrito enfatiza essa questão. Lembrai-vos de Jerônimo, né? Então, ele ainda lembra que há muito tempo eles deixaram já os despojos carnais, né? Já não fazem mais parte, e muitos deles já foram esquecidos, até porque os magoaram com o suicídio, né? O suicídio também deixou as pessoas que estavam na Terra em situações difíceis, né? Gerou consequências às pessoas que lá estiveram, e mágoas ou revoltas e tudo mais. Então, para que eles não esquecessem disso, né? Que eles foram esquecidos de algumas dessas pessoas que lá estavam
né? Ou até completamente esquecido, né? E para se ter desinteressado pela sorte do ingrato, que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Ele fala sobre isso. Quer dizer, o pensamento seria das pessoas que estão na Terra com relação a ele, né? Para que eles tenham essa consciência. Então, não ia assim, com a ilusão, como foi o caso de Jerônimo, que ia chegar lá e ia ver filhinha, esposa, levou até flores, né? E tudo mais. Então, quer dizer, não tenham essa ilusão, tá? Já se passaram muitos anos, as pessoas não lembram mais ou não querem lembrar mais de vocês. Elas estão ressentidas, muitas delas, e outras não caiu no esquecimento. Então, para que não criasse nenhum tipo de ilusão, né, Júlia? Selma, tanto que ele fala uma coisa aqui, que até para quando a gente lê, a gente até se espanta, mas se a gente observar, não está errado. Olha o que ele diz aqui, ó. O homem tudo esquece com facilidade. E não é assim? Muitas coisas esquecemos com facilidade. Por quê? Até porque a nossa vida terrena nos convida a fatores, a coisas rápidas, né? Porque a gente está envolvido com coisas materiais também que nos tiram a atenção, né? Problemas rotineiros, né? Então, ele diz, ó, o homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Estais preparados para as possíveis decepções. Quer dizer, isso já era para eles já não ficarem empolgados achando que tudo vai estar exatamente como eles deixaram. Isso já era um alerta para eles não terem aquela grande decepção igual. Por isso que ele fala do Jerônimo, né? E a importância que teve eles terem participado, através do telão, da vinda do Jerônimo na Terra. Exatamente. Mas Jerônimo veio por rebeldia, que não atendeu ao pedido de Teócrito, que ele não tinha condições para tanto. Mas eles agora estão tendo condições, porque estão preparados, e mesmo assim estão sendo preparados a nível psicológico novamente, através dessas instruções, para que não tenham ilusões. Né, Selma? Inclusive, isso aí é bem importante. Inclusive, ele até, o Teócrito afirma, né, que acredita que não irá acontecer com eles o que surpreendeu Jerônimo, né, crendo que eles estão mais preparados para as decepções e os choques inesperados, né, de sucessos que ignorais, como eles falam, né? E aí recomendo repouso, né? Eu acho bonito, ele fala assim: ide agora repousar, e que o Mestre Divino vos conceda inspirações. Né? Claro, porque o Mestre nunca deixa ninguém desamparado, não é mesmo? Então, o que acontece? Na manhã seguinte, eles são conduzidos por Joel, né, o Joel Steele, até o pavilhão, que era anexo ao hospital. Era uma espécie de albergue. Eles até descrevem aqui uma espécie de albergue, né? Que eles se hospedavam, os recém-desligados do instituto, né? Da instituição. Era um alberguezinho lá, tinha umas rosas, trepadeiras, né? Uma paisagem indiana, que eles dizem que lembrava as clássicas da velha Índia, né? E que eles até chamavam de pavilhão indiano ou mansão das rosas, pelos carramanchões de rosas que existiam lá, né? Embora a névoa, né, as névoas continuavam ali rodeando toda a área, né? Ele coloca como um sudário branco, mas aquela região era assim, né? Quando lembra que eles entraram, foi o que mais chamou a atenção, né? Aquela névoazinha, né? Sempre isso presente em todo o local lá. E aí o interessante aqui, uma parte interessante deles aqui, o bem-estar que todos sentiam,
né, naquela manhã deles. E o Belarmino, ele narra aqui, o Camilo narra que o Belarmino, que sempre se mantinha sério e pensativo, ele se apresentava risonho e comunicativo, coisa que não era muito peculiar dele, né? Aquela pompa toda, com aquele monóculozinho, né? Ele tinha uma certa austeridade, e ele estava lá todo felizinho, todo risonho, né? A transformação de Belarmino, para mim, me fascinou muito, né? Eu virei fã dele, como a Julia falou. Fiquei fã dele, da história dele, né? Da mudança dele foi... Aliás, a transformação dele foi fantástica. Né? O João de Azevedo também, que nós pouco conhecemos assim com minúcias a história dele, né? Ele também se confessava esperançoso, né? Ele dizia muito disposto a realizar o que o irmão Teócrito, né, havia aconselhado. Então, todos ali estavam comungando, né, daquela experiência nova, né, de tudo aquilo que Teócrito, o irmão Teócrito passou para eles estavam dispostos a seguir, né, com muita esperança. Até o Camilo mesmo, ele estava se sentindo muito feliz com a possibilidade, né, de dar aquela continuidade aos escritos dele, né, porque ele já começou lá na época do Roberto, né? Então, aqueles projetos literários que ele tinha em mente, ele ficou muito animado com isso, nessa nova oportunidade que estava sendo dada a eles, não é? Então, deixa eu ver aqui. Porém, o único deles, né, dos que saíram, que a gente aqui vai falar sempre dos amigos de Camilo, né, dos amigos de Camilo que saíram lá do Vale. O Jerônimo os quatro que viviam na caverna com ele, né? O Jerônimo só não está aqui por conta da rebeldia dele. Então, a gente aqui está citando somente, né, o que o Camilo transcreve aqui para o livro, né? Que é ele, Belarmino, João, e o Mário e o Jerônimo. O Jerônimo não está aqui por conta do problema dele, né? Aí, agora, ele falou que todos ali estavam felizes, né? Confiantes, alegres, né? Porém, Mário Sobral, né, Selma? E a Selma vai falar aí do Mário, que o Mário não estava numa situação muito confortável. O Mário, ele não se iludia, né? Ele colocava assim, como ele não se iludia nessa satisfação das primeiras horas. Eu vou narrar aqui o que ele fala para o Camilo, que o Camilo aborda ele, né? Porque ele não compartilhava dessa mesma alegria. Então, ele diz assim: que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me mais do que se me acusassem diariamente, denunciando-me represália. Não é possível que o meu procedimento com minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido a lei cujos umbrais começam a se desterrar para meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, sê-lo-ei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo, há já algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Às vezes, procuro-as, confuso, pois deixo de senti-las comigo. E, de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina abatida sobre o canapé, contorcendo sob o ruído das bofetadas com que lhe torturei o rosto.
a agonizar entre minhas mãos assassinas, que lá estão separadas de meus punhos, estrangulando-a. Ó, meu Deus, que representará semelhante à normalidade? Que mais confusão mental aparecerá para castigar-me? Por quem és, Camilo, amigo? Dá-me tua opinião valiosa. Quer dizer, Camilo, ele carregava, além da questão do suicídio, ele carregava a culpa. Não, Camilo não, Mário Sobral. Desculpa, o Mário Sobral, além de carregar, né, a questão do suicídio, ele carregava uma culpa muito grande pelo assassinato à Eulina. E com isso vinha todo o remorso do abandono à família e aos filhos, aos pais, que lhe deram, de uma certa forma, uma boa vida, de cursar uma faculdade, que ele tinha um certo berço, né, Júlia? Então, e ele renunciou a tudo isso por aquele amor cego a Eulina e não compreendeu quando ela não o quis mais, né? Então, ele carrega tudo isso com ele ainda. E esse remorso, essa dor que ele sente por ter sido também um assassino, fez com que começasse ele a perceber a ausência dos seus sentidos da mão. Ele disse que não sentia as mãos, às vezes, como se ela tivesse desmembrado. Até quando ele pressente o corpo de Eulina, ele vê as mãos dele, apenas as mãos, como se ela tivesse sido desprendida de seu punho, enforcando-a, né? Porque ele bate e estrangula a Eulina. Então, aquilo corrói muito ele. E ele pergunta até a Camilo, né, pedindo uma opinião ao Camilo sobre isso. E o Camilo diz, né, ele até fala, devem ser os pesares que te alucinam a mente, né? Os remorsos que te inquietam a consciência, claro, né? O remorso é o veneno da nossa mente, né? E ele aconselha a conversar com o irmão Teófilo. E o Camilo diz que já o fez, né? E que o conselho que ele deu, que o irmão Teófilo lhe deu, foi confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que suplique assistência. Resignar-se, isso o irmão Teófilo aconselhou a ele, resignar-se com o irremediável da situação criada por ele mesmo, né? E revigorar-se na fé para corrigi-la. Né? Incitou a oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática, em súplicas a Maria, para que me socorra, esclareça, console, preparando-me intimamente para o futuro. Esse foi o aconselhamento que o irmão Teófilo deu a Mário Sobral, né? Ele diz que não existe outro recurso ao meu alcance a não ser esse no momento, né? Então, quer dizer, aqui nós vemos, né, esse conselho que ele fala, né, de se manter sempre com a fé em tudo, né? Ele fala assim, resignação, aceitando, né? Revigorando-se na fé para corrigir-se, e a oração constante, porque ela estabelece aquela corrente magnética simpática, porque através da oração você cria todo um ambiente, né, daquela vibração que a oração emana, né? Quando nós estamos em oração, sabemos disso, que irradia e emana dos céus, você irradia no ambiente e essa vem do alto, aquela emanação que também serve para harmonizar o nosso ambiente. E por que súplica a Maria? Também, não é, Júlia? Que ele pede aqui, súplica a Maria, para que o socorra, esclareça e console, preparando-se intimamente para o futuro. Maria, a nossa mãe,
mãe da humanidade, como toda mãe que ampara seus filhos, né? Que o socorre, que o acaricia, que o consola, né? Então porque Maria, né? Hein, Justamente Selma? por razão. E também é onde é o hospital, né? É o O ele está hospital sendo ali socorrido. é um hospital, né? Que é ligado a Maria, né? A Legião dos Servos de Maria. Então, Maria foi consagrada ali para o trabalho junto aos suicidas. Então, se ele estava naquele momento se sentindo tão perturbado, né? Confuso, né? E sem paz, né, por conta daquele remorso, né? Então, nada é melhor que ele fizesse essa ligação simpática, né, que ele fala aqui, né, através da prece junto a Maria. Então, Maria, Agora, porque a tem toda gente uma legião ali que favorece, né? e aí a gente vale lembrar também, né, por conta dessa problemática, né, dele se ver sem as mãos, o que faz a consciência culpada, né? Quer dizer, por mais que ele tivesse sido orientado a tudo isso, ele trazia dentro dele esse remorso, né? Essa culpa, que ele sabendo que teria a oportunidade da reencarnação, né? Que eles estavam ali para essa finalidade, para reforçar neles, né? Essa parte aí para que ele possa voltar, né? Fazendo esse trabalho, ele não tinha paz com ele, coisa que os outros tinham ali. Sabiam que também tinham que reencarnar para ressarcir os débitos com a lei de Deus, mas estavam ali, alegres, confiantes, né? Sorrindo e tudo, e ele não. Aí a gente lembra aqui do que a gente leu há uns capítulos atrás, há um capítulo atrás, quando o Roberto de Canalejas ele fala com Camilo a respeito do perdão que ele dava a Ivone Pereira, hoje como Ivone, né? Que era uma alma de grande amor, né? Dele, do passado, e que a Dona Ivone, quando reencarnou, trazia dentro dela esse compromisso dela ressarcir com a lei. Quer dizer, não adiantava o perdão de Roberto. Ela precisava refazer o trabalho, né? Refazer o caminho do aprendizado, para que assim ela pudesse se livrar dessas culpas que amarguravam seu espírito. E assim a gente traz aqui também esse impacto muito forte de Mário Sobral, falando tudo isso. Quer dizer, mesmo ele sabendo que a reencarnação seria de extrema, não só de necessidade, mas ele já pressentia que também viria realmente sem um membro. Porque mais à frente ele faz esse comentário com o Camilo, que ele diz: prenúncio do meu futuro, né? Que eu devo reencarnar mutilado, sem as mãos. Ele traz isso dentro dele porque ele já se via naquele momento já sem as mãos, de tanta culpa que ele trazia pelo assassinato a Eulina. Né? E aí a Selma vai nos falar aqui qual era o sentimento que hoje ele já tinha pela Eulina, já depois desse despertar na espiritualidade, através de todo aquele tratamento que ele teve, que ele já tinha de reforma também desse sentimento, né, Selma? Exato. Porque, como a Júlia falou, ele já sentia que ele iria expiar pelo duplo crime sem as mãos. Ele pressentia isso, né? Pela situação que estava acontecendo, né? E por quê? Porque ela estava a serviço do crime, né? Como ele diz. Então, elas se desonraram, né? Estrangulando a mulher que ele amava, em defesa. Então, o que ele fala aqui? A fim de reaver honradas e redimidas da mácula infamante, ele acredita que vai padecer o martírio de uma existência terrena, destituído das suas mãos, né, para aprender no sacrifício, nas torturas inimagináveis, né, a vergonha da anormalidade humilhante. Tudo ele sentia. E ele, quando fala,
ele fala com uma consciência daquilo, sem dizer assim, coitadinho de mim. Não, tá? Ele sente isso, ele traz isso para ele, né? Então, que ele precisa se ausentar dessas mãos, que são patrimônios sacrossantos do aparelho carnal, né? Então, que as mãos, ele coloca as mãos, devem ser empregadas a serviço do bem, da justiça e não do crime, né? Então, e ele fala, Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher, frágil, né? Por ser mulher, e desamparada da família e da sociedade, pois era uma desgraçada meretriz. Mas, olha a observação que ele coloca, antes de ser assim, tão infeliz e desgraçada, era, acima de tudo, criatura de Deus. A filha de um ser supremo, todo-poderoso e justiceiro, como eu também o sou, como tu, Camilo amigo, e toda a humanidade. Olha, gente, a compreensão que o Mário adquiriu nesse tempo, desses 3 anos que eles estavam em estudo. Ele não se vitimizou, ele não se lamentou pela situação que ele imaginava que viria ter na Terra. Ele aceitava aquilo, ele estava vendo aquilo, né, como uma forma de se redimir, e a condição dele, né, o sentimento dele com relação a Eulina, que provocou tudo isso, né? Aqui não está se apontando, né, o dedo a ninguém, né? Nós sabemos assim, ela usou de má fé, ela foi oportunista, e tudo isso não justifica o ato que ele cometeu contra ela, como ele também não aponta isso para diminuir a sua culpa, né? Ou a pena que ele tem que passar. Mas ela me enganou e tudo mais. Não, ele coloca ela como aquilo que Jesus sempre nos ensina, né? Somos todos filhos de um único Pai. Todos nós merecemos o amor, o respeito, a solidariedade, né? E ele fala, né? Sendo ela uma criatura de Deus, como ele, como todos nós. E ele ainda fala aqui. Julinha, ele aprendeu em 3 anos o que a humanidade aqui leva uma vida inteira e não aprende. Amar ao próximo como a ti mesmo. E mais à frente ele fala aqui uma coisa bem interessante para a gente deixar aqui gravado. Ele fala assim, eu matei Eulina e agora ouço repercutir nos recôncavos mais afastados do meu espírito, impregnado de remorsos, a voz austera e comovente da consciência. Então, a gente parou aqui, né, eu e Selma, para analisar também isso, né? Quer dizer, a voz da consciência, né? Então, quer dizer, esse é realmente o nosso juiz, né? Dos erros praticados e como podemos refazer a caminhada, que vai ter também a grande oportunidade para ele, mesmo que ele já pressinta isso, e está aí já muito angustiado, né? Porque ele já não sente as mãos e tal, e ele sente que ele vai voltar assim, que seria a forma que ele vai encontrar para esse espírito culposo, né? Que essa voz da consciência ali está bem como se estivesse gritando, né? Do que ele fez, que ele fala, eu matei Eulina, né? Então isso ainda está muito forte na vida dele, né? Para que ele tenha essa alegria já, mesmo que não na totalidade, mas os outros companheiros sentiam, né, empolgados, né, até com o momento atual, mas ele não, né? Então, fica isso aí também assim, né, como um exemplo para nós, né, que quando a gente faz algo, né, que a gente considera errado, a gente também traz dentro da gente, né, essa voz, né, que já nos mostra, né, os nossos próprios erros, independente que o outro venha nos apontar. Erros pequenos mesmo do nosso dia a dia, mas que a gente já tem aquela consciência desperta
nos mostrando, né, que devemos refazer a caminhada, né? E ali dele, de uma forma bem intensa, grave, né, pelo que ele fez, né, também a consciência o culpando ali de como ele terá que refazer esse caminho. E só que o livro... Desculpa, pode continuar. Não, é que eu vou falar que nesse momento, né, eles passam aqui já o Roberto, né, e o Carlos com aquelas visitas, né? Quer dizer, então eles... e a Selminha vai terminar aí, para depois a gente passar aqui já um pouquinho mais à frente, falando dessa própria visita, né, que eles estão realizando ali. Houve essa parada, né, de comentário com o Mário, né, mas ele sabe que isso aí é um processo, né, que ele vai ter que ter essa continuidade, inclusive com esse aprendizado que farão ali nesse novo pavilhão. Todo esse diálogo aqui de Camilo com o Mário, né? Todo esse diálogo do Mário com o Camilo é bem interessante, muito, assim, muito válido, porque assim, o entendimento dele com relação à providência divina, à criação, né? E a Deus é muito interessante. É o que eu falei. Aqui tem pessoas que vivem a vida toda e não compreendem. Ele ainda narra aqui assim que o pai, né, o pai, o alto, que ama a todos os filhos indistintamente, me pede conta da vida que eu tirei, bem supremo de que só ele, né, sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. Direito de filha do Criador Supremo, ninguém poderia arrebatar a Eulina. Né? Veja a compreensão dele, né? Com relação a isso. E ele ainda se coloca, ele se proclama como Caim. Ele fala, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele cita assim, que ele, como se ele ouvisse Deus falando, né? Que ele matou um irmão, né? Então, ele sente isso, né? Ele desabafa isso com o Camilo, né? Então, o que acontece, né? Ele desse desabafo. Aí acontece. O Carlos e o Roberto de Canaleiras se prontificaram a acompanhá-los à visita de instrução, né, que foi sugerida pelo diretor do departamento, né, o Monteocre. Então, eles iniciaram pela Torre de Vigia, que era uma fortaleza, ele fala, fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível. Ela defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, tá? Visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas, como das piores invasões a se temerem. Quer dizer, esse forte, essa fortaleza, que é a Torre de Vigia, ela tinha essa função, né, de combater as emanações, né, as investidas nocivas, diversas que fossem, e principalmente as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, do mundo terreno. Essa sendo considerada a pior invasão a se temer. Porque nossas emanações inferiores aqui acabam comprometendo o mundo invisível. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos comprometem muito. Né? Existem sempre correntes falando, sendo ditas aqui para nós, para que vibremos no bem, pensemos no bem, ao invés de ficarmos praguejando, ao invés de ficarmos no sentimento do medo, né, com a situação que estamos passando, mas que pensarmos sempre no bem, na forma positiva, emanarmos isso. Para quê? Para que o nosso planeta, ao invés de ficar
impregnado de tudo isso que está acontecendo, nós começássemos a mudar as nossas vibrações e impregnar de boas energias, de positivismo, não é, Julinha? De preces, de bons pensamentos. É isso que o nosso planeta precisa, desse abraço de luz que nós temos capacidade de fazer, não é? E quando ele fala aqui dessas emanações inferiores, que piores invasões que que são as mentais, a gente também pode pensar que essas invasões estão sendo lá, que a torre de vigia tem essa finalidade lá ali no hospital para ajudar a não entrar nenhum tipo de vibrações, qualquer uma, principalmente as mentais, né? E eles acharam por bem começar por ali, já para que eles tenham essa noção, né, desse entendimento, dessa vigilância. Por isso também o Teócrito fala para eles: vocês vão na Terra, orai e vigiai os seus pensamentos, seus sentimentos. Então, foi uma forma também de iniciar pela torre, mostrando que ali também existia alguma coisa que ajudaria para a proteção daquela localidade, né? Agora, a gente pode trazer isso também como ensinamento para nós. A Selma diz das nossas emanações mentais com relação ao nosso planeta, né? Agora, também podemos pensar nessas emanações mentais que nós fazemos com a nossa vida, com os de perto, com o que nós projetamos para nós, os nossos medos com relação ao nosso futuro, né? Isso também a gente sabe que são emanações que criam formas e nos levam ao que é o desânimo, que também foi orientado aqui no livro através de Teócrito, né? Que seria muito ruim para eles e para nós. Então, a gente tem aqui expresso no livro, né, a importância de vigiarmos os nossos pensamentos, o que pensamos, o que irradiamos, como isso compromete nossa vida, né? Então, nossos pensamentos são matéria e com ela nós projetamos, não só para lá, como também para nós. Então, isso aqui fica como alerta, né, Selma? Importante para a nossa vigilância também, né? Não só lá na torre, né? Exatamente. Então, perdão, Selminha. E Roberto também aqui torna a falar do desânimo. E a Selminha vai ler aí para a gente o que o Roberto mais à frente vai falar para eles todos que estão ali na excursão, né, Selma? Principalmente a Mário Sobral, né? Que foi uma confidência que ele fez ao Mário, ao Roberto, né? Então, ele fala que o desânimo é um mau conselheiro. Ele se refere a Sobral. O desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Será de bom aviso meditares serenamente no conselho fornecido pela experiência do irmão Teócrito, né? Aparentemente é um conselho trivial, ele fala, e inexpressível, mas encerra a sabedoria profunda e representa a chave áurea, né? Que descerrará barreiras que se afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Claro que o irmão Teócrito jamais falaria algo trivial e sem grande proveito, né? Entenderam? Aí ele fala assim, que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifícios, na qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se com ela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta a consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificará com a lei que infringimos. Então, fica aí para pensarmos sobre o que ele está falando aqui. Ele não temas o serviço da expiação, Mário.
uma vez que todos nós, o que erramos, carecemos da sua prova para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades desonrosas, cujo volume tanto nos dispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidades em torno de nós. Desculpa. Tens o futuro diante de ti, a fim de auxiliar-te na renovação moral de que necessitas. Ele afirmará ao teu raciocínio, se te quiseres dar ao trabalho de conclusões prudentes e sérias que poderá excluir da alma o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores. Né? Então, é, portanto, necessário renovar a experiência terrena em corpo mutilado, a fim de que aprendas nas dificuldades daí originadas a te servires de todo o conjunto do envoltório carnal, somente em sentido dignificante. Não vaciles, enfrenta o sacrifício. Mais um conselho que ele recebe com relação a isso, né, Julinha? Vou falar um pouquinho, Júlia. Porque aqui ele fala, né, que para que ele não tema os serviços da expiação, porque será através dela, porque no fundo ele já sente que ele virá mutilado. E ele tem essa consciência porque ele já se sente até sem as mãos. Aí ele começa a explicar que isso fará com que ele reconquiste a honra espiritual, né? E a paz que falta nessa consciência, na consciência que está culpada. Quer dizer, então ele mostra aqui que vai ter realmente essa situação. Por quê? Porque ele vai se reabilitar perante a lei de Deus, que é a lei divina, né? Que essas anomalias, né, que vai necessitar nesse corpo para o retorno, né, vai fazer com que ele se quite, principalmente com essa culpa que ele traz nele, né? Porque ele fala isso aqui, ó. É necessário renovar a experiência terrena em corpo mutilado, a fim de que aprenda nas dificuldades daí originadas. Quer dizer, ele vai ter, logicamente, ele vindo sem a mão, ele vai ter muita dificuldade, porque vai originar uma pessoa sem a mão, né? Mas que no conjunto, no todo, ele vai sair vitorioso, se ele conseguir, né, vencer essa dificuldade. Aí que ele fala, não vaciles e enfrente o sacrifício. Quer dizer, isso é mais um ânimo que ele vai dar diante dessa dificuldade que ele vai ter a enfrentar, mas que isso tudo vai ser uma harmonia que ele vai ter diante da lei de Deus. Exatamente. Porque ele não vai trazer mais essa consciência culpada. Principalmente ele sabendo, né? Ele tem consciência de que errou, né? Ele tendo essa consciência de que errou, ele acaba assim, tornando essa tarefa, né? Uma tarefa expiatória assim, que ele aceita com resignação, né? E isso facilita muito. Até porque, Selma, a espiritualidade, né, nesse processo adiante, ele não vai impor nada a eles, porque por isso que é tudo feito através dos estudos, da reabilitação com calma, porque Deus não impõe sacrifícios maiores que nós podemos realizar aqui. Então, quer dizer, a gente não põe fardos pesados em ombros fracos, a gente sabe disso. Então, a reencarnação vai ser proporcional à expiação de acordo com que ele possa vencer. Porque não adianta, por isso que o irmão Teócrito diz, não fique mais um tempo aqui no estudo, para quê? Para que eles possam vencer
na reencarnação. Quer dizer, então, mesma coisa, o Sobral, ele tem a noção de que ele vem mutilado. E aí o Roberto está demonstrando a ele que mesmo que ele venha mutilado, vai ter as dificuldades, mas ele vencendo, ele vai ter o quê? Essa paz da consciência. Né? Que aí ele já não vai trazer essa consciência que agora acusa, ele já vai ter essa paz, ele vai ter paz que te falta consciência e a honra espiritual. Né? Então, quer dizer, isso também fica, né, esse cuidado que a espiritualidade tem com todos nós, independente do caso de Sobral, mas isso é para todos nós. Então, para a semana que vem temos mais estudos, porque a gente tem mais passeio aqui dentro do livro, né, a realizar em outras áreas, né, e outros ensinamentos muito importantes que eles vão passar para todos nós. E agora, como a gente sempre faz no final dos nossos estudos, a gente vai elevar nosso pensamento, nossos sentimentos harmonizados, né, numa prece sincera, esses irmãos, né, que por uma forma equivocada saíram pela porta do suicídio, mas que todos eles hão de encontrar a paz, a luz, a harmonia para seus espíritos, junto a esse coração de Maria, junto a Jesus, e que Dona Ivone Pereira também possa assisti-los em suas necessidades, e, acima de tudo, que Deus, nosso Pai, possa envolvê-los a todos na luz desse amor universal. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Mais um dia, mais uma etapa, com a ajuda da espiritualidade amiga, dos nossos amigos espirituais, toda a falange de Dona Ivone, da Amaral Pereira. E, claro, com a presença do nosso Mestre Jesus, sempre nos inspirando, para que esse estudo possa atingir corações. E quanto mais corações pudermos atingir, né, podemos assim fazer uma corrente do bem cada vez maior. Deus esteja sempre conosco, nos amparando, nos orientando e nos dando força. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a semana que vem. Até a semana que vem a todos. Um bom fim de tarde para todos. Fiquem com Jesus.